Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a Palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17. Colossenses, capítulo 1, 13 a 17. Está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Esse texto, irmãos, trata de duas doutrinas fundamentais, que são as doutrinas, penso eu, mais atacadas no mundo todo em nossos dias. Nós vivemos uma onda de cristofobia no mundo. E esse texto retrata para nós a preeminência de Cristo. Nós vivemos e vemos um ataque frontal à doutrina da criação. E esse texto mostra com clareza diáfana que Jesus Cristo é o agente da criação. Esta carta de Paulo é uma das cartas mais importantes escritas pelo apóstolo, endereçada a uma das menores igrejas do Novo Testamento. Colossos era uma pequena cidade no vale do rio Lico, compondo uma região metropolitana formada de Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Colossos hospedava uma igreja que não fora fundada pelo apóstolo Paulo. Enquanto ele esteve em Éfeso, a capital da Ásia Menor, durante 3 anos, uma igreja que se torna estratégica e talvez até supere a influência de Jerusalém e de Antioquia da Síria. Pela influência do ministério de Paulo, igrejas são plantadas em toda a província. Colossos certamente deve ter sido plantada por Epáfras, que era o pastor da igreja. E a igreja era hospedada na casa de um homem chamado Filemon, um homem rico da cidade, um homem crente que confortava o coração dos santos. Só que chega nessa cidade uma heresia perigosa, chamada a heresia de Colossos. Era uma espécie de influência do gnosticismo que estava florescendo no primeiro século e que vai atingir a igreja nos 3 primeiros séculos do cristianismo. E essa heresia, baseada no gnosticismo, e vocês sabem que o gnosticismo pensava e acreditava que a matéria é má em si mesma, e portanto eles negavam a criação porque eles não podiam entender que Deus, sendo bom, pudesse criar algo que é mau. Então eles entendiam que Deus não criou, mas que emanações de Deus foram sendo formadas, e nessas emanações, cada vez mais se distanciando de Deus, quando essa emanação já não era mais santa, então o mundo foi criado por essas emanações. Porque o mundo é mau. Segundo eles, não podia ser criado por alguém que é bom. Assim, os gnósticos negavam, primeiramente, a divindade de Cristo. Os gnósticos negavam a criação como obra de Deus. Paulo escreve esta carta como a sua carta mais cristológica, a mais profunda e eloquente defesa da divindade de Cristo, retratando para nós quem é o verdadeiro Cristo. Ele é Deus, Ele é o Criador e Ele é o Redentor. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo então vai nos mostrar que
Jesus é verdadeiramente Deus, mesmo sendo homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Essa doutrina foi tão atacada, para vocês terem uma ideia, que a história da igreja ficou praticamente 4 séculos tratando dessa matéria. O primeiro concílio foi em 325, convocado por Constantino, o imperador, em Niceia. E ali ficou fincada uma estaca da ortodoxia, quando Atanásio derruba as teses de Ário e afirma que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ali estava declarada a divindade de Cristo. Mas um outro concílio precisou ocorrer, o concílio de Constantinopla, em 381, porque agora a ênfase no lado da divindade de Cristo perdeu a mesma ênfase do lado da humanidade de Cristo, e ele é tão homem quanto Deus o é. Então ele é Deus e ele é homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Isso ficou declarado no concílio de Constantinopla, a humanidade de Cristo. Mas um outro concílio precisou acontecer, o concílio de Calcedônia, em 451, para declarar que este Jesus que é Deus, este Jesus que é homem, agora é uma só pessoa, mas com 2 naturezas distintas. Ele é a pessoa divina humana, a pessoa teantrópica de Cristo. Por que é importante enfatizar isso? Porque nós vivemos hoje muitas religiões no mundo, e a grande maioria delas reconhece Jesus, dá importância a Jesus, sabe do valor de Jesus, mas não dá preeminência a Jesus. Por exemplo, se você olhar para a religião islâmica, por exemplo, que tem mais de 1 bilhão de adeptos no mundo, eles veem Jesus como um profeta, mas um profeta menor do que Maomé. Então, ele é apenas um nesse panteão. Não traz preeminência à pessoa de Cristo. Se você olhar para o lado do espiritualismo, o espiritismo olha Jesus como apenas um espírito iluminado, mas não dá a ele a preeminência de Deus, de Redentor, de Criador. Se você olhar a própria dogmática romana, ela vai colocar Jesus como um mediador entre outros mediadores, mas não como o único mediador entre Deus e os homens. Não dá também preeminência a Cristo. Se você olha as testemunhas de Jeová, eles vão dizer para você que ele foi o primeiro ser criado no mundo e não o Criador. Não dá a ele preeminência. Então, esse texto de Paulo tem como propósito mostrar para nós a preeminência de Cristo. E ele destaca aqui 2 áreas. Ele é preeminente na redenção. Segundo, ele é preeminente na criação. Então vamos à análise do texto, por gentileza. Primeiramente, vejamos a preeminência de Jesus na redenção. Versículos 13 e 14. Você pode ler comigo em voz alta esses 2 textos? Vamos juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tá? A primeira declaração aqui é que Deus nos libertou do império das trevas. Então, o que significa? Primeiro, há uma afirmação aqui que existe um império do mal em ação no mundo. Não é preciso nem ser um entendedor para perceber isso. Basta ter olhos. Existe o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, que a Bíblia chama de Satanás, de diabo, de maligno, de Apolion, de Abaddon, de destruidor, pai da mentira, assassino. Aquele que veio para roubar, matar, destruir. É o império do mal. Existe esse império. Existe esta agência do mal. Segundo lugar, Paulo está nos dizendo que o homem, nem você nem eu, podemos nos libertar pessoalmente desse poder. Não podemos. Foi ele quem nos libertou e não nós nos libertamos. A salvação não é uma obra do homem. Não é o homem que constrói a sua salvação. Não é o homem que liberta a si mesmo. Não é o homem que salva a si mesmo. Ele é liberto. Ele é liberto. E como ele é liberto? O Senhor Jesus trouxe uma comparação da casa do valente. Ele diz que há um valente
que tem uma casa bem guardada, onde ele guarda em segurança todos os seus bens. E agora vem um outro mais valente, entra nessa casa, vence o valente, tira a armadura do valente, ele divide os despojos. O que significa isso? Significa que todo ser humano, antes da sua conversão, ele está na casa do valente. Ele está na potestade de Satanás. Ele está sob a jurisdição deste mal. E que Jesus, o mais valente, entrou na casa do valente, ou seja, no império das trevas, tirou a armadura dele, em que ele confiava, e arrancou das mãos dele aquilo que pertencia a ele. Em outras palavras, quando você e eu fomos convertidos a Cristo, o Senhor Jesus foi lá e nos arrancou da potestade de Satanás, nos tirou do império das trevas, nos libertou desta casa, onde nós éramos escravos do pecado. E então, outrora, diz o apóstolo Paulo, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a potestade do ar, fazendo a vontade da carne, ou seja, nós éramos escravos do diabo, éramos escravos do mundo, éramos escravos da carne, nós éramos prisioneiros, e o Senhor foi lá e nos libertou desse poder. Louvado seja Deus, porque fomos libertos. Mas o texto vai além, ainda no versículo 13. E diz assim, confira comigo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa, meus irmãos, uma missão resgate, uma grande missão resgate. Nós não fomos só libertos de lá, nós fomos transportados de lá para um outro domínio, para um outro reino, para uma outra jurisdição, para um outro controle. E sempre que eu penso em Operação Resgate, me vem à mente a história daqueles 33 mineiros em São José, presos debaixo da terra, numa mina. Eu pergunto a vocês, aqueles mineiros tinham alguma condição, lá no deserto do Atacama, no Chile, de saírem de lá por si mesmos? Absolutamente não. Impossível. Assim como é impossível o homem salvar-se a si mesmo, libertar-se a si mesmo, redimir a si mesmo. Jesus não só venceu o valente, mas ele nos tirou de lá, ele nos transportou de lá, ele nos colocou sob uma nova jurisdição. Agora você não está mais prisioneiro às filosofias que enredam você. Agora você não está mais prisioneiro ao engano religioso que tapava os seus olhos. Agora você não está mais prisioneiro de todos os laços e armadilhas e cipoal do pecado, das mazelas deste mundo que oprimiam você. Você agora é um ser livre. Houve agora uma mudança de jurisdição. Você agora está debaixo de um outro senhorio, que é aquele que morreu por você, que deu a sua vida por você, que vive para interceder por você, o Senhor Jesus Cristo. Mas notem mais, no versículo 14, está escrito o seguinte, veja comigo, no qual temos a redenção. Então vamos entender isso aqui. Nós temos nele o quê? Redenção. E o que é redenção? Significa que você foi comprado. E comprado não com ouro, não com prata, como se comprava um escravo das mãos de um senhor A para as mãos de um senhor B. Não, você foi comprado, diz a Bíblia, pelo sangue. E sangue de quem? De um animal? De um touro? De um bode? De multidão de carneiros? Não, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Alto preço. Altíssimo preço. Ele nos libertou mediante pagamento de um resgate. Agora você pode perguntar, a quem foi pago esse resgate? Alguns estudiosos afoitos e apressados dizem que Deus pagou esse resgate ao diabo. Mas não é verdade isso.
Não, o resgate não foi pago ao diabo. Na verdade, você e eu estávamos em débito com a justiça de Deus e com a lei de Deus. Não podíamos pagar essa dívida. E aí Deus propicia sua própria ira, que era contra nós, porque o pecado traz a ira de Deus. E Deus providencia um substituto, um representante, um fiador, que é Jesus Cristo, seu Filho. E agora o próprio Filho de Deus assume o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. E, com o seu sangue, ele quita a nossa dívida. Ele paga a nossa dívida. Ele recebe em si mesmo o juízo que eu devia receber. A espada da lei o fuzilou naquela cruz. O próprio Pai o entrega. E diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. E quando Jesus é entregue como nosso substituto, nosso representante, ele morre a nossa morte. Ele sofre o golpe que eu devia sofrer. Ele recebe o juízo que eu devia receber. E porque ele morre substitutivamente, ele quita por completo a nossa dívida, de tal forma que agora você que crê nele está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, já não pesa sobre você mais nenhuma condenação. Fomos redimidos, fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora veja você que mais do que comprado, o texto prossegue no verso 14 e diz, nós temos também nele o quê? A remissão dos pecados. Isso significa que nós temos nele o perdão dos pecados. Entender isso, irmãos, é fundamental, porque isso é a essência do cristianismo. Há muitas pessoas atormentadas pela culpa. Há muitas pessoas, talvez deitadas num divã, querendo resolver os dramas de consciência. Tem muita gente que tem um passado sombrio, de tantas agruras, de tantas mazelas, de tantas misérias. E a pessoa vive atormentada pelo chicote da culpa todo dia. E por não ter entendido o que é o perdão de Deus. O que é o perdão de Deus? Jesus Cristo ilustrou isso de uma maneira tão clara, tão límpida, tão eloquente para entendermos. Por exemplo, ele contou a parábola de um rei que acertava a conta com seus súditos. E encontra um súdito que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, mandou vender a sua família para resolver o problema da dívida, e o homem pediu misericórdia. Não, tem misericórdia, me dá tempo, me dá condições. E diz a Bíblia que o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. Jesus contando que lá na frente, aquele homem perdoado, encontra alguém que lhe deve 100 denários, e não tendo também com o que pagar, pediu clemência, e ele não permitiu, não deu perdão, não deu tempo, não deu prazo, não, você paga o que me deve, senão eu te boto na cadeia. O rei ficou sabendo disso, mandou chamar aquele homem e disse, servo malvado, eu perdoo a você 10.000 talentos, se você não pôde perdoar aquele outro ali 100 denários, pois você vai ser entregue aos verdugos, você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Bom, a parábola terminou e ficamos como que não entendendo muito bem, porque ele está usando uma linguagem que não é a nossa, uma moeda que não é a nossa. Talento, eu não sei o que é talento. O que é 10.000 talentos? Não sei. Quando você vai para a Bíblia para descobrir, sabe o que significa 10.000 talentos? 350.000 quilos de ouro. Sabe quanto tempo uma pessoa normal, que ganhava 1 denário por dia, gastava para juntar 10.000 talentos? 150.000 anos. O que Jesus quis dizer? O que Jesus quis dizer é que a dívida que eu tenho com Deus é o quê? Impagável. E sabe o que Deus fez com a sua dívida? Perdoou a sua dívida. Temos remissão de pecados. Irmãos, é isso que cura a consciência da culpa.
Esse que tira o tormento da alma humana. É saber que Deus perdoou, mas Deus não perdoou no sentido de fazer vistas grossas, deixa para lá, não tem nada a ver. Não. Deus cumpriu a sua justiça. Deus fez com que a sua lei fosse cumprida. Um outro alguém, substituto seu, morreu no seu lugar, pagou a sua dívida, e não pagou com ouro, com prata, pagou com seu sangue. Ele morreu a sua morte para que você pudesse ser perdoado, e agora somos perdoados, nós temos redenção, remissão de pecados, louvado seja Deus. Agora você pode voltar para a casa do Pai, agora não há nenhuma culpa sobre a sua vida, agora você não precisa mais ser atormentado pelo chicote da consciência pesada e da culpa, você pode apropriar-se do pleno, completo, cabal perdão de Deus na sua vida. Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Bom, mas agora vamos ao versículo 15 a 17, porque Paulo vai fazer uma transição. Ele está defendendo a doutrina de Cristo diante do ataque da heresia lá de Colossos, que era a influência do gnosticismo. Então ele vai tratar agora da primazia de Cristo, não apenas na redenção, mas também na criação. E o que ele vai dizer? No versículo de número 15, 16 e 17, vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, notem vocês duas coisas aqui. Primeiro, Paulo não tinha essa ideia de teoria da evolução, como nós temos hoje aqui, né? Charles Darwin publica o seu livro Origem das Espécies. É bem verdade que tinha outras ideias muito antes, mas em 1859, amanhã, nós vamos comemorar 165 anos da chegada do nosso missionário pioneiro, e no mesmo ano que Symington chegou aqui no Brasil, Darwin estava publicando o seu livro A Origem das Espécies em Londres. Então, esse texto aqui reprova a ideia de que a matéria é eterna. Esse texto reprova a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. Esse texto reprova a ideia de que o mundo é resultado de uma mega explosão cósmica, a teoria do Big Bang. Este texto reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Mas esse texto reprova mais, porque hoje tem uma ideia muito perigosa. Basicamente, Francis Collins, no seu livro A Linguagem de Deus, quer juntar Darwin com Cristo e criou a ideia do evolucionismo teísta. Não, Deus criou sim, é verdade, mas Deus criou pelo processo da evolução. É uma espécie de casamento espúrio entre Jesus e Darwin. Nós não aceitamos isso também. A Bíblia não diz que Deus criou pelo processo da evolução. A Bíblia diz que Deus criou, sem matéria pré-existente, todas as coisas. Então, a primeira coisa que ele vai afirmar para nós, no versículo de número 15, meus irmãos, é que Jesus é a exegese de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele traz em si mesmo a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. De tal maneira que quando você olha para Jesus, você vê Deus. Ele disse, ninguém conhece a Deus senão o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então ele retrata para nós essa ideia gloriosa de que Jesus tem a mesma substância de Deus, é da mesma natureza de Deus, tem os mesmos atributos de Deus, realiza as mesmas obras de Deus, portanto ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas notem vocês que ele aqui, ele tem a mais alta honra na criação, porque o versículo 15b diz assim, ele é o primogênito de toda a criação. E quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, não quer dizer, como pensam os testemunhos de Jeová, que ele foi o primeiro a ser criado. Não. Significa que ele tem o título de honra, a primeira honra, é o primeiro em importância. Ele é o herdeiro de tudo, porque tudo existe por causa dele, por meio dele e para ele.
Então, tudo converge nele. Ele é o centro da criação, ele é o centro da história, tudo aponta para ele. É o que Paulo está informando aqui. Mas mais do que isso, quando chega no verso 16, Paulo é mais específico para mostrar que ele é o próprio Criador e 3 verdades são enfatizadas. Primeiro, ele é a fonte da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E aí começa a mostrar aqui as ordens angelicais criadas por Jesus. Ele é o Criador. Agora pense comigo nesse mundo tão vasto, tão complexo, com bilhões de galáxias, a ponto dos estudiosos afirmarem que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. A ponto dos estudiosos afirmarem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significa dizer que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, pois tudo isso foi criado por meio de Jesus, o Deus eterno, o Verbo que se encarnou. Ele é a fonte de todas as coisas. Mas ele não apenas criou o grande, o macro, ele criou também o micro. Eu acho isso fantástico, porque até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza majestosa do macro-universo. Hoje nós estamos pasmos com a grandeza do micro-universo. É com a nanotecnologia. É com a capacidade de você empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Hoje você está impressionado, não é com a grandeza da cidade de São Paulo, mas esta folha que você está vendo é mais complexa do que a cidade de São Paulo. Eu estava lendo agora há pouco um livro lá na mesa do pastor Arival, e o autor dizendo que o corpo humano é a máquina mais perfeita que já foi feita no universo. A ponto de Marshall Nirenberg afirmar que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, em cada uma delas com 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, e tudo isso foi criado intencionalmente, poderosamente por Jesus Cristo, o nosso glorioso Redentor, que é também o nosso Criador. Mas Paulo vai dizer que Jesus não é apenas a fonte, ele é o agente da criação, porque tudo foi feito por meio dele. É por meio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo de Deus. E o que é verbo? Quando você fala em verbo, você fala em ação. E quando a Bíblia diz, haja luz e houve luz, porque o verbo, a segunda pessoa da Trindade, é o agente de toda a criação. Tudo aconteceu por ele e através dele. Mas mais do que isso, você vai encontrar no verso 16 algo sublime que está dizendo o seguinte: tudo foi criado por meio dele e para ele. E para ele significa uma coisa: o mundo foi criado não apenas por ele, não apenas por intermédio dele, mas para ele. Ele é o alvo de tudo. É a consumação de tudo. Tudo que existe para a glória dele. Os pássaros cantam para a glória dele. O sol brilha para a glória dele. As estrelas brilham para a glória dele. Os animais do campo pululam no campo para a glória dele. A sua vida é para a glória dele. Tudo que existe no universo tem uma única intenção e um propósito maior, que é a glória dele. É para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. E Paulo está mostrando com isso, derrubando a teoria lá do gnosticismo, mostrando não, esse Cristo que nós adoramos, o Cristo que nós servimos, o Cristo Criador, o Cristo Redentor, é a razão de existência do próprio universo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você vai ver lá no livro de Apocalipse, você vai encontrar
naquela música que vai crescendo, no oratório da criação e depois no oratório da redenção, o oratório da criação em Apocalipse 4, o oratório da redenção no capítulo 5, e ele vai mostrando que a igreja e os anjos e todos os seres angelicais e todos os remidos do Senhor, e agora todo ser que existe no céu, na terra, debaixo da terra, todo ser que foi criado, dos maiores aos menores, tudo vai estar entrando num coro celestial e universal, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E você vai ver que todo o universo vai existir nessa finalidade de exaltar o Criador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus. Mas Paulo vai dizer um pouco mais. No versículo 17, na parte A, veja o que ele vai dizer. Ele é antes de todas as coisas. Sabe o que significa isso? Se ele pré-existe a todas as coisas, se ele pré-existe ao tempo, se ele pré-existe à criação, significa que ele é eterno e ele é independente da criação. Portanto, falar em panteísmo é uma besteira, é uma bobagem. Porque o panteísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Não, ele é Deus antes de tudo existir. Antes que houvesse céus, antes que houvesse terra, antes que houvesse universo, ele era Deus, junto com o Pai, com o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, em plena felicidade. Eu li um autor muito popular no Brasil recentemente, que ele diz o seguinte: Deus precisou criar, porque ele tinha carência de relacionamento. Errado. Deus não precisa criar para ser Deus. Eu já era Deus. Plenamente Deus, perfeitamente Deus, eternamente Deus, feliz na relação intratrinitariana. Deus não depende da sua criação para ser Deus. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é pré-existente. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele conclui o seu raciocínio no versículo 17b, dizendo assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o sustentador da criação. Porque aqui está algo maravilhoso. Deus não criou este universo, meus irmãos, a ponto desse universo ser independente dele. Ele tem um controle. Ele quem mantém em funcionamento, em harmonia, para que não se desintegre todas as coisas. Às vezes nós não paramos para pensar e meditar na grandeza do Deus que nós temos. Quão poderoso Ele é, quão magnífico Ele é, quão majestoso Ele é. Como Ele controla não só o universo, Ele controla a história. Ele controla a igreja. Ele controla a sua vida. Do macro ao micro, Ele tem o controle de tudo. Nele tudo subsiste. Este é o nosso Deus, é este que servimos e adoramos aqui nesta manhã. Louvado seja o Senhor. E isso significa, diz a Escritura, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem dá a vida, a respiração e tudo mais. É por isso que você e eu cremos em milagres. Por que é um milagre? É quando ele, que é o Criador e o sustentador, interfere nas próprias leis que ele mesmo estabeleceu na criação. Ele é maior do que as leis que ele mesmo estabeleceu. Por exemplo, você tem a lei da gravidade. Se você solta um objeto, vai para o chão. Agora, se você soltar um objeto e ele não vai para o chão, significa que existe uma lei maior que a da gravidade que não permite que ele caia ao chão. Isso é um milagre. É o que Deus faz com você e comigo. Ele opera milagres. Ele realiza milagres. Ele transforma água em vinho. Ele faz um tetraplégico andar. Ele cura um cego de nascença. Ele ressuscita um morto. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para uma multidão. Ele pega alguém morto nos seus delitos e pecados e dá vida. Ele pega alguém arruinado emocionalmente, moralmente, espiritualmente e transforma essa pessoa para que ela seja uma nova criatura. Ele continua fazendo milagres hoje, aqui, agora, em nosso meio, em nossa vida, em nossa família.
Ele é Deus, digno de ser adorado como Deus. E você e eu viemos aqui nesta manhã para declarar que Jesus é a razão da nossa vida. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão da nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós te exaltamos, porque em meio a tantas vozes e tão confusas, Tu nos dás a direção da Tua palavra, que restabelece a verdade e que nos coloca sobre este fundamento sólido, sobre esta rocha que não pode se abalar. Bendito é o Teu nome por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Ele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, existe antes de todas as coisas e mantém todas as coisas em funcionamento. Ele é também aquele que foi à cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir, nos resgatar, nos transformar, nos libertar e nos fazer membros da Tua família. Ó Deus, que privilégio nós temos de sermos o Teu povo, chamado, remido, liberto, lavado no sangue do Cordeiro, para proclamarmos as Tuas virtudes e anunciarmos as Tuas obras. Bendito é o Teu nome. Agora, Pai, aplica esta palavra ao coração de todas as pessoas que estão agora nos assistindo, onde estiverem, que a Tua bênção as alcance, Senhor. Quanto a nós, visita o nosso coração, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.